Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Você sabia que o norte da Coreia já foi o local mais evangelizado de toda a Ásia? Era no norte da Coreia onde se concentravam as maiores igrejas evangélicas, os maiores pastores, os maiores evangelistas da Coreia, antes da divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ainda na unificação, eles habitavam na Coreia do Norte, até que veio a ideia do comunismo, enganando os pastores, prometendo mundos e fundos, prometendo democracia. Essa conversa que você já conhece, né? E o final foi que todos os pastores foram condenados à morte com suas famílias. Bom, você vai ficar estarrecido com o depoimento de uma norte-coreana contando o que ela passou na infância na Coreia e como o comunismo destruiu o evangelho no norte da Coreia, que já foi o lugar mais evangelizado de toda a Ásia. Assista o vídeo até o fim. A cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho? O avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época era a região mais avivada. Então, o avô do Kim atual, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja, desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás. Eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. Tá aí o depoimento da pastora Gina, tá? Ela é bastante conhecida aqui no Brasil. Ela é coreana, mas veio criança pra cá. E o testemunho dela é incrível. Gente, vocês viram aí, né? O que o comunismo fez com a Coreia do Norte ali depois que houve a separação. Primeira coisa que o comunismo faz, eles destroem a fé das pessoas, eles destroem completamente a vida das pessoas, proibindo as pessoas de ir ao culto, proibindo as pessoas de liberdade religiosa. Bom, qualquer semelhança não é coincidência. Outros países comunistas também passaram por esse processo de descristianização. Alô Brasil, vamos acordar. A Europa também passou por esse processo de descristianização. Hoje o europeu não acredita mais em Deus. O europeu tem vários depoimentos aí de europeus falando que não acreditam mais em Deus. A Europa hoje é neomarxista, tá? Eles não acreditam em Deus, eles estão descristianizados. A Coreia aconteceu a mesma coisa. A Venezuela também está nesse processo de descristianização, apesar de que os cristãos estão se manifestando na Venezuela e Deus agora está intervindo e está fazendo justiça, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Por isso que nós temos que ir à rua mesmo, manifestar, clamar o nome de Jesus, clamar o sangue de Jesus, porque daqui a pouquinho eles estão nos oprimindo. Daqui a pouquinho vai ser proibida a igreja evangélica. Daqui a pouquinho a sua fé, daqui a pouquinho a sua liberdade religiosa vai acabar nesse país. Então, vamos clamar o sangue de Jesus por justiça nesse país. Não sei se você conhece um pouquinho sobre política, sobre ideologia política, mas o comunismo, que é baseado nos escritos de Marx, eles são completamente contra qualquer fé manifesta
que parta de um princípio de um Deus criador. Eles são completamente contra o criacionismo, ou seja, um Deus que criou todas as coisas. Eles acreditam apenas naquilo que o ser humano consegue fazer, naquilo que o ser humano faz. Ou seja, a gente sabe muito bem que não existe bondade no ser humano, né? Se existisse bondade no ser humano e se o ser humano não fosse completamente dominado pelo pecado, Jesus não precisava intervir, Jesus não precisava, o verbo que se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade, Jesus não precisava ir para a cruz do Calvário, ele foi para a cruz do Calvário justamente pelo seu pecado, pelo meu pecado, e aquele que crê nele será salvo. Essa é a justiça de Deus, e quem não crê já está condenado. Não abra mão da sua fé. Não abra mão de liberdade religiosa no seu país. Porque se o comunismo tomar conta do Brasil, já era. A gente vai ser criminalizado, a gente vai ser jogado nas prisões. Isso vai acontecer no governo mundial lá do anticristo. Mas enquanto a gente puder adiar aqui no nosso país, a gente vai adiar.